Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre operações com frações e vamos começar falando a respeito da multiplicação de frações. Então vamos lá. Olha só, aqui eu tenho uma multiplicação entre duas frações, né? Acho que você está lembrado que quem fica nessa parte de cima é o numerador e quem fica nessa parte de baixo é o denominador, né? Então, por exemplo, aqui, numerador 1, denominador 3. Aqui, numerador 1, denominador 2. Poxa, Caú, mas como é que eu vou efetuar uma multiplicação de frações? É o seguinte, o resultado dessa multiplicação de frações vai ser uma nova fração. O numerador dessa nova fração vai ser obtido pela multiplicação dos numeradores. Ó, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o novo numerador vai ser 1. E o denominador da nova fração você vai obter pela multiplicação dos denominadores. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, o resultado vai dar 1 sobre 6. Olha só. Ok? Então, novamente, multiplicação de frações. O resultado vai ser uma fração. O novo numerador vai ser igual à multiplicação dos antigos numeradores. E o novo denominador vai ser a multiplicação dos antigos denominadores. Ok? Poxa, Caú, mas por que nós começamos pela multiplicação de frações? Por que nós não começamos pela adição, depois fomos para a subtração, para depois chegar na multiplicação? É o seguinte, das 4 operações básicas com frações, a multiplicação é a mais fácil das 4. Tá? Então, é por isso que nós normalmente começamos pela multiplicação. Ok, Caú, beleza. Realmente você mostrou aí, é bem simples. Multiplica os numeradores, multiplica os denominadores, chegou na nova fração, que é o resultado. Agora, Caú, eu entendi, sei fazer, mas Caú, caramba, eu fico olhando para essas coisas assim e fico... De onde é que o pessoal inventa isso? Por que multiplicar os numeradores? Por que multiplicar os denominadores? Né? Tudo bem, você me diz que é para fazer assim, eu acredito em você, mas, poxa, será que tem uma outra forma de mostrar que isso faz sentido? Veja só, deixa eu tentar te mostrar então. Deixa eu botar aqui como justificativa. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar pegar esse 1 sobre 2, pegar esse 1 sobre 3 e chegar nesse mesmo resultado 1 sobre 6 sem usar o raciocínio que eu mostrei para vocês. Tá certo? Então, olha só, eu vou partir de uma figura geométrica, eu vou partir de um retângulo, olha só. Está aqui um retângulo bem tremido, né? Então, peço vocês tolerância com o meu retângulo, tá? Mas vamos supor que isso aqui realmente é um retângulo. Vamos ter fé que isso aqui realmente é um retângulo, tá certo? Então, veja só. O bom dessa justificativa vai ser até para revisar a ideia básica de fração. Tá? Veja só, por exemplo, Caú, qual é o significado de 1 sobre 2 em termos geométricos? É o seguinte, se você tem uma figura e divide ela em duas partes iguais e pega somente uma dessas duas partes, né, isso daí está refletindo essa fração aqui, 1 sobre 2. Por exemplo, essa outra aqui, 1 sobre 3, a ideia geométrica seria você dividir a figura em 3 partes iguais e dessas 3 partes iguais considerar apenas uma, ou ficar apenas com uma. Tá certo? Essa é a ideia geométrica de fração. Então, vamos trabalhar primeiro com esse 1 sobre 2. Está aqui o retângulo inteiro. Tá? Faz o seguinte, vamos dividir esse retângulo em 2 partes iguais. Olha só, dividir em 2 partes iguais. E dessas 2 partes, eu só vou ficar com uma. Ó, dividir em 2 partes iguais e só vou ficar com uma. Então, vamos considerar que eu vou ficar com essa parte da direita, tá? Podia ser da esquerda, mas eu escolhi aqui a da direita, tá certo? Então, perceba que na fração,
o denominador ele indica em quantas partes iguais você dividiu a figura. E o numerador indica quantas dessas partes você vai considerar, você vai ficar. Ok? Então, até agora, dividi a figura toda em duas partes e fiquei com uma dessas duas partes, que foi essa parte aqui. Agora, eu vou olhar para esse 1/3. Pessoal, olha o que eu tenho aqui. Esse 1/3 está multiplicando 1 sobre 2. Né? Essa multiplicação, pessoal, na matemática está muito associada a conectivos de ou da, né? Ou do, né? Mas, então, por exemplo, 1/3 da metade, né? Que 1 sobre 2 geralmente a gente diz que é metade. Então, 1/3 da metade, ok? Então, ó, eu já tenho a metade, né? Eu já tenho a metade aqui. Dessa metade, eu vou querer 1/3 dessa metade. Não é da figura toda. Eu quero 1/3 só dessa metade. Então tá, então eu vou pegar essa metade e vou dividir em quantas partes iguais? Eu vou dividir em 3 partes iguais. E dessas 3 partes iguais, eu só vou pegar o quê? Uma. Então, olha só, dessa metade, vou dividir em 3 partes iguais e só vou ficar com uma delas. Olha só. Ó, dividir em 3 partes iguais. Ó. 1, 2, 3. Só que dessas 3 partes iguais, eu achei melhor pegar a de cima. Podia ter pego essa do meio aqui, podia ter pego só essa de baixo. Né? Escolhi pegar essa de cima aqui, marcar essa de cima. Ok? Beleza, Cauê, eu entendi a ideia de fração, né? Denominador diz em quantas partes iguais a gente divide a figura e o numerador, quantas dessas partes eu vou ficar, eu vou considerar. Mas, Caú, eu não estou vendo aquele 1 sobre 6 ali, Caú. Ok, então vamos lá. Volta a olhar para o retângulo inteiro aqui, original, tá? O original. Agora olha para essa metade. Essa metade aqui, eu não dividi ela em 3 partes iguais. E se eu tivesse feito a mesma coisa com essa outra metade? Isto é, se eu tivesse dividido essa outra metade também em 3 partes iguais. Olha só. Olha como é que ficaria. Então, o meu retângulo inteiro está dividido aqui em quantas partes iguais? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu retângulo inteiro foi dividido em 6 partes iguais. E dessas 6 partes iguais, eu fiquei com quantas? Eu só fiquei com uma. Então, olha só, o meu resultado aqui da figura inteira, eu dividi em quantas partes iguais? Eu dividi em 6 partes iguais. E dessas 6 partes iguais, eu só fiquei com o quê? Com uma. Ok? Então, veja que nós chegamos no mesmo resultado, mas sem usar o raciocínio de multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Eu fiz isso para mostrar a você que faz sentido a maneira de multiplicar ser dessa forma. Ok? Agora, vamos tentar generalizar? Deixa eu botar aqui. Sim, aqui, ó, só destacando que esse meu resultado aqui é 1/6, né, da figura. E vamos tentar generalizar. Eu quero apresentar, então, uma multiplicação de 2 frações, né, e apresentar o resultado. Ah, Caú, beleza, bota 3 sobre 4 vezes 5 sobre 6. Mas veja, se eu colocar números, eu vou estar trabalhando com casos particulares. Eu quero colocar de uma maneira bem genérica. Então, como é que eu faço isso? Eu uso letras. Então, que tal dizer que uma fração é A sobre B e que a outra fração é C sobre D? Tá? E aí, quando eu multiplicar, eu vou ter que multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Aí o numerador vai ficar A vezes C e o denominador vai ficar B vezes D. Olha só. Chamei uma fração de A sobre B, chamei a outra de C sobre D, estou multiplicando. Resultado, o numerador vai ser que resultado? Vai ser A vezes C, que a multiplicação dos numeradores, e o denominador, o resultado do denominador aqui, vai ser a multiplicação dos denominadores, vai ser B vezes D. Ok? Só que eu também vou querer colocar o seguinte, que tanto B quanto D tem que ser diferente de zero. Se você ainda não sabe o porquê, vou botar aqui o link, vou botar aqui em cima o link. São 2 vídeos, na verdade, em que eu justifico porque que o denominador
não deve ser 0. Aí eu vou botar o link do primeiro deles, tá? E aí, se você gostar, você assiste o segundo. Beleza? Então, nesse caso, B e D tem que ser diferente de 0. Vou botar isso aqui. Ok, pessoal? Então, como é que se multiplica duas frações? Você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. E aí você vai achar uma nova o quê? Fração. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.